A mais antiga e longa das eras geológicas, o pré-cambriano, se estende desde a formação da Terra. Na verdade, em geologia, a ciência que estuda a Terra e seus compostos físicos e geológicos, sua história e formação, denomina-se o pré-cambriano. De éon, unidade de divisão do tempo constituído por eras. Éon adeano inicia-se com a formação da Terra há cerca de 4,5 bilhões de anos atrás. Adeano deriva do grego Hades, que significa inferno. Isso deve ser pelo fato que, no princípio do período de formação do planeta, a Terra era uma massa incandescente com rios de rocha dissolvida, vulcões em erupções e grande quantidade de enxofre. A atmosfera, inicialmente, era composta por nitrogênio, amônia, hidrogênio, monóxido de carbono, metano e vapor de água, expelidos pelo vulcão, nem sinal de oxigênio. Acredita-se que ainda no éon adeano, a Terra tinha sido atingida por um asteroide do tamanho de Marte, que acabou originando a Lua. Éon arqueano. Há 700 milhões de anos atrás, a maior parte das rochas da superfície da Terra havia sido resfriada e uma grande quantidade de água havia sido condensada por um oceano. Mesmo assim, as erupções vulcânicas ainda eram constantes e ainda dando origem a várias ilhas que eram empurradas umas na direção das outras pelo movimento do manto. Nesse período começaram a surgir pequenos seres unicelulares no oceano, as algas primitivas e bactérias que auxiliam do monóxido de carbono da atmosfera, transformando em oxigênio livre, alterando lentamente a composição da atmosfera. Nesse período, que era composta basicamente por nitrogênio e vapor de água. São desses períodos os fósseis mais antigos da Terra. É um proterozoico, o mais longo de todos os éons. Durou cerca de 2 bilhões de anos. Já era possível identificar 2 supercontinentes distintos, relativamente estáveis. Embora tenha sido basicamente longo, os seres continuaram praticamente inalterados durante esse período, sendo que só os últimos 30 milhões de anos do Preterozoico é que houve mudanças significativas na estrutura desses seres. Começaram a surgir as primeiras criaturas multicelulares. Nessa época havia a extinção de quase todas as bactérias anaeróbicas do período anterior, devido à grande quantidade de oxigênio liberado pelas bactérias, caracterizando uma grande extinção em massa. No final desse período, a Terra estava muito fria, com gelo, inclusive nas regiões equatoriais. A era paleozoica prevaleceu de 550 a 250 milhões de anos atrás. Nesse período, a superfície terrestre passou por grandes transformações. Entre eles estão o surgimento de conjuntos montanhosos, como os Alpes escandinavos na Europa. Essa era geológica também se caracterizava pela ocorrência de rochas sedimentares e metamórficas, formação de grandes florestas, glaciações, surgimento dos primeiros insetos e répteis. E nessa era, os continentes estavam juntos, formando a Pangeia, e o planeta era muito dominado pelas plantas primitivas. A era Mesozoica iniciou-se há cerca de 250 milhões de anos atrás. Ela ficou marcada pelo intenso vulcanismo e consequente derrame de lavas em várias partes do globo. Também ficou caracterizada pelo processo de sedimentação dos fundos marinhos, que originou grande parte das jazidas
petrolíferas hoje conhecidas. Outras características dessa era geológica são divisão do grande continente da Pangeia, surgimento de grandes répteis, como por exemplo o dinossauro, surgimento de animais mamíferos, desenvolvimento de flores nas plantas. A era Cenozoica está dividida em dois períodos: Terciário, aproximadamente 60 milhões de anos atrás, e o Quaternário, 1 milhão de anos atrás. O Terciário era caracterizado pelo intenso movimento da crosta terrestre, fato que originou os dobramentos modernos, com as mais altas cadeias montanhosas da Terra, como os Andes, os Alpes e o Himalaia. Nessa era geológica surgiram aves, várias espécies de mamíferos, além de primatas. O Quaternário, era geológica que teve início há cerca de 1 milhão de anos e perdura até os dias atuais. As principais características nesse período foram grandes glaciações, atual formação dos continentes e oceanos, e também o surgimento do homem. A estrutura interna da Terra é dividida em crosta, manto e núcleo. A crosta, ou litosfera, é a parte mais superficial da crosta terrestre, onde se encontram as jazidas minerais exploradas pelo homem. O manto, que pode ser superior ou inferior, estende-se desde cerca de 30 km de profundidade até aproximadamente 3.000 km abaixo da superfície. A alta temperatura e a pressão tornam os minerais liquefeitos. E o núcleo, que possui um raio de aproximadamente 1,5 km e é subdividido também em duas partes, externa e interna. A parte externa é líquida e a parte interna é sólida e constituída basicamente de níquel e ferro. Já quanto às rochas, elas podem ser divididas em rochas ígneas, rochas sedimentares e rochas metamórficas. As rochas ígneas ou magmáticas são originadas pelo resfriamento do magma, que podem ser intrusivas quando o resfriamento do magma ocorre no interior da crosta, ou extrusivas quando o resfriamento do magma ocorre no exterior da crosta. Quando há uma alteração na estrutura química de uma rocha em razão de elevadas temperaturas e pressão, sem que o ponto de fusão de seus minerais constituintes seja atingido, ocorre um processo de metamorfismo, transformando-as em rochas metamórficas. O desgaste das rochas pelos agentes do intemperismo forma sedimentos que se depositam em depressões e planícies e originam as chamadas rochas sedimentares. Elas provêm de rochas pré-existentes por processos de compactação ou cimentação de fragmentos produzidos pelos agentes do intemperismo. De acordo com a tectônica global, a litosfera, constituída pelas crostas continental e oceânica, encontra-se dividida em várias e grandes placas, que se deslocam horizontalmente deslizando sobre o manto, que não é sólido, mas constituído por magma. A ação das correntes de convecção do manto explica o deslizamento das placas tectônicas. Assim, o magma do manto inferior, mais quente, tende a subir, ao passo que o magma do manto superior, que é mais frio, tende a descer. Esse movimento, parecido com o de uma esteira, carregaria consigo as placas tectônicas, causando terremotos, tsunamis e outras catástrofes naturais.